Este é o terceiro vídeo da minha primeira aula da série sobre aprendizagem automática e visão computacional. Nesse terceiro vídeo eu vou falar de extração de atributos, sobre aprendizagem supervisionada, amostras, classes, alguns conceitos que eu vou tratar nessa aula, base de treinamento e superfície de decisão. Nessa aula eu vou utilizar um código que está disponível na página, lembrando a página, na minha página, na seção ensino, vídeo aulas. Vou usar um código feito em MATLAB, que é o código do algoritmo de aprendizagem baseado no neurônio Pitts, neurônio Pitts. Eu ainda não vou nessa aula apresentar o algoritmo, vou apresentar alguns conceitos necessários para entender o algoritmo. Também vou utilizar nessa aula alguma coisa que eu falei na aula, no vídeo número 2, sobre o problema da classificação de defeito em coros. Então esse programa aqui em MATLAB, ele gera uma figura, uma série de figuras. Essa aqui é a final que eu vou utilizar. E aqui o problema do coro. Retomando, nós temos que varrer uma peça de couro. Esse aqui é um pedaço de uma peça de couro. E nós criamos algumas janelas aqui, pedacinhos, parte pequena do couro. Para cada pedaço desse aqui, nós temos que definir se é um pedaço com defeito, e aqui um outro exemplo, um pedaço sem defeito. Com essas janelas classificadas, nós temos como depois medir a área com defeito e também parte com outra etapa de identificar qual o defeito. Nesse problema de exemplo, nós temos que simplesmente definir se é uma área com defeito ou sem defeito. Então, como é um problema onde eu tenho que definir entre duas, que eu já vou chamar aqui de classes, classe com defeito e sem defeito, eu tenho somente duas classes. Poderia ter mais classes, eu poderia ter, se eu fosse agora determinar qual tipo de defeito, eu poderia ter uma classe para cada tipo de defeito. Uma para marca-fé, outra para sarna e assim por diante. O que eu quero mostrar nesse vídeo é a relação entre esse gráfico aqui, do lado direito, e um problema real, que é esse aqui. Então, nesse gráfico nós temos essas marcas verdes arredondadas, que elas representam cada regiãozinha dessa aqui da pele do couro. Então seriam amostras, em verde, são associadas a amostras de pedaços de pele de couro. Nesse caso, eu vou associar o verde aqui a amostras com defeito. Em azul, são amostras, cada ponto desse corresponde a uma amostra, uma janela dessa aqui, que está em cima de uma região sem defeito. Eu tenho aqui esses dois eixos. Os dois eixos estão relacionados com atributos. Para realizar essa classificação, classificar entre com defeito ou sem defeito, eu devo, na maioria das vezes, extrair dessa janela números que me permitam depois identificar, com base nesses números, se é uma amostra de uma classe com defeito ou sem defeito. Esses números poderiam, por exemplo, representar a tonalidade média nessa região. A gente poderia perceber aqui que nessa região com defeito, como tem várias regiões bem escuras, se calcula a média dessas tonalidades, seria um número mais associado com o escuro. E aqui você teria um número mais claro. Então eu poderia ter nessa região aqui, no eixo X, um atributo, que seria um número, que me daria, que estaria associado a uma informação relacionada com a cor do couro do boi, com a tonalidade. Então você teria aqui do menos 6, seria o mais escuro, e o mais 6 mais claro, por exemplo. E nós poderíamos ter nesse outro eixo a representação de um outro atributo, por exemplo, associado ao alinhamento do pelo, conforme eu falei no vídeo passado. Então você poderia ter uma região mais desalinhada, os pelos estariam mais desalinhados, uma região mais alinhada, por exemplo. Os atributos dependem muito do problema. É comum você ter centenas e até milhares de atributos. Aqui, só para ficar mais fácil visualizar, eu trabalhando com dois atributos.
com dois atributos. Aqui no eixo X a cor, vamos falar aqui, vamos chamar aqui de alinhamento dos pelos. Então, olhando agora só, né, vou fechar essa janela, olhando só para esses pontos, para esses números, esses aqui são dados gerados a partir de uma gaussiana, que na videoaula 4 eu vou mostrar um pouco mais sobre isso. Eu poderia, olhando para esse ponto, por exemplo, aqui, né, de uma amostra com defeito, posso perceber que para essa amostra aqui eu tenho uma cor mais escura e um pelo mais alinhado. Vamos chamar essa região aqui, os números baixos, mais desalinhado, ou menos alinhado, e aqui mais alinhado, que os pelos estariam numa mesma direção. Aqui nessa amostra aqui, vamos pegar esse ponto aqui, eu teria o quê? O que eu posso perceber, né, pelo gráfico? Que eu tenho uma amostra aqui de um couro sem defeito, de uma cor, né, um pouco mais clara, certo? Um pouco mais desalinhado que essa amostra que está aqui em cima. E aí tenho várias amostras sem defeito, amostras com defeito. Quando eu tenho essas amostras, né, quando eu tenho a classificação dessas amostras, eu sei que essa amostra em azul é uma amostra sem defeito e uma amostra aqui em verde com defeito. Quando eu tenho essa informação, eu tenho um problema de aprendizagem supervisionada. Se eu não tivesse a informação sobre a classe das amostras, seria um problema de aprendizagem não supervisionada, que a gente vai tratar em uma outra aula. Então eu tenho aqui os atributos, né? Eu tenho as amostras, eu tenho essa cor aqui determinando as classes, eu tenho duas classes. E o problema de aprendizagem supervisionada é identificar, né, uma superfície, que nesse caso é uma linha, que separe né, essas amostras, né, que separe essa região de forma que eu consiga, quando eu tiver agora amostras novas, né, um problema novo, um pedaço de couro novo, se eu medir, né, associar agora, se eu medir, calcular a informação relacionada com a cor e com a informação relacionada com a direção de pelo, e chega a um ponto aqui, por exemplo, nesse exemplo, esse ponto aqui seria classificado como um pedaço de couro sem defeito. Qualquer ponto que caísse do lado esquerdo, né, dessa minha superfície de decisão seria classificado como uma amostra com defeito. Se as amostras, né, estiverem representando realmente todas as possibilidades, se for uma boa representação, né, se for uma boa amostra dos defeitos, das peles com defeito e sem defeito, nesse exemplo aqui eu teria, né, um bom classificador. A aprendizagem seria bem interessante, porque eu consegui separar bem as azuis das verdes. Nem sempre é assim. Aliás, nem sempre é possível criar essa linha separando as duas classes. E outras coisas importantes. Não necessariamente precisa ser uma linha. Esse algoritmo que eu vou mostrar lá no último vídeo, ele gera uma linha, no caso de 2 dimensões. Se fosse 3, seria um plano. E no caso de mais dimensões, a gente chamaria de hiperplano. Aqui eu tenho, esse aqui seria o vetor normal dessa linha. E eu vou voltar a falar agora de vetor, para quando apresentar o algoritmo, eu vou utilizar uma terminologia mais relacionada com álgebra. Então, nessa aula, é isso. Os principais conceitos: amostras, vetores não, mas os atributos, né, superfícies de decisão, as classes e aprendizagem supervisionada. É isso aí e até o próximo vídeo.